Amém. Muito bom dia, família. Bom dia. Animados? Sim. Amém. Deus é bom. Vamos começar orando para o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Pai, obrigado por esse dia lindo, como já falaram aqui, Pai. O Senhor é bom. Nos dá esse dia lindo para poder adorar o Senhor, Pai. Que a gente possa fazer isso agora de todo o coração. Aprender, Pai, a como crescer como igreja, crescer na missão, crescer na sua obra, Pai. A fazer a sua vontade da maneira que o agrada. Muito obrigado por cada um aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações e mentes agora. Me usa para pregar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nessa quinta-feira nós tivemos culto em Niterói. Amém? Amém. E eu preguei algo que eu acho muito importante e eu vou pregar de novo por achar que é importante toda a igreja ouvir. Amém? Amém. Título da aula de hoje: o que é necessário para que o reino de Deus avance no Rio de Janeiro? Esse é o título. Então eu acho que o assunto da semana foi a derrota do Brasil para a Noruega, não foi? E muitas pessoas se perguntaram o que é necessário para que o Brasil volte a ganhar a Copa. Essa foi a discussão da semana, no YouTube, na televisão. Há quem diga que nós precisamos revelar novos jogadores. Não sei se vocês concordam com isso. Talvez, né? A gente tem o Hendrick e o Estevão somente. Precisa de mais gente, né? Há quem diga que a gente precisa melhorar a nossa base para que o Brasil volte a ganhar a Copa. Trocar de treinador, já tem gente pedindo sim a cabeça do Ancelotti. Verdade, com certeza. Fora Ancelotti. Há quem diga que a gente precisa mudar a mentalidade do futebol brasileiro para a gente conseguir ganhar a Copa. Tanto é que a gente tem somente um sul-americano agora, né? Na semifinal, que é a Argentina. Então talvez esse seja o caminho. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje não é sobre a Copa, porque a Copa não muda a realidade espiritual desse mundo. O que muda a realidade espiritual desse mundo é o reino de Deus. Amém. Então a pergunta que eu tenho é essa: o que é necessário para que o reino de Deus volte a crescer, a avançar aqui no Rio de Janeiro? Então, se você está nos visitando, e se você é discípulo e não sabe, nós somos um movimento cristão com igrejas em muitos países do mundo. Nós temos hoje aproximadamente 140 igrejas em todo o mundo. E nós temos esse objetivo: avançar o reino de Deus por toda a terra, levar o evangelho a cada lugar habitado da terra. E especificamente nós aqui do Rio de Janeiro, nós queremos que o reino de Deus avance por todo o Rio de Janeiro, amém? Amém. Aqui na capital, lá em Niterói, São Gonçalo e todos os lugares do Rio de Janeiro. Esse é o nosso objetivo. Então nós precisamos fazer essa pergunta, nós precisamos refletir sobre isso. O que é necessário para que o reino de Deus volte a crescer aqui no Rio? Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas. Talvez você já pensou em alguma resposta aí. Pois individualmente a gente tem dificuldades diferentes, na verdade. A gente tem aquilo que nos trava, que tem nos limitado espiritualmente. Mas eu quero falar eu quero compartilhar aquilo que eu vejo que precisa mudar. Então você pode ter a sua opinião, e eu até encorajo você a fazer um tempo sobre isso. O que é necessário mudar para que o reino de Deus avance? Mas hoje eu quero trazer aqui 3 pontos para mostrar o que eu vejo sobre isso, amém? Vamos lá em Lucas 9. Vamos ler a palavra de Deus. Estão animados? Sim, vamos, irmãos. Vamos, Deus é bom. Lucas 9, versículo 61. A Bíblia diz: vamos ler a partir do 57 para pegar um pouco de contexto. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores.
Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Então aqui a gente vê Jesus fazendo discípulos, amém? Chamando pessoas e pessoas se colocando à disposição de Jesus para segui-lo. E eu quero chamar a atenção para esse último diálogo de Jesus aqui, com esse homem que Jesus chamou, que esse homem que se ofereceu a seguir Jesus. E Jesus fala para ele que ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então eu não sei se todo mundo aqui conhece um pouco de agricultura, talvez de agricultura antiga. Eu também não conheço muito, mas a internet te dá algumas informações, amém? Então a gente pode estudar usando o Google, o ChatGPT. Então na agricultura antiga, o agricultor ele precisava manter os olhos para frente para fazer os sulcos retos. Era isso. Esse é o trabalho dele. Se ele ficasse olhando para trás, o arado sairia do caminho e o trabalho seria prejudicado. Então quando Jesus fala para esse homem que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, ele basicamente está chamando esse homem a ter foco, ensinando a cada um de nós que nós precisamos também ter foco no nosso trabalho. O nosso trabalho, irmãos, é avançar o reino de Deus. Quem decidiu seguir Jesus precisa manter o foco. Primeiro ponto de hoje: para que o reino de Deus volte a avançar no Rio de Janeiro, é necessário foco. Esse é o primeiro ponto. É necessário foco. Quem decidiu seguir a Jesus precisa manter o foco para que o trabalho não seja prejudicado. E o nosso trabalho é o quê? Avançar o reino de Deus. E a palavra apto aqui significa adequado, preparado. Então sim, Jesus ele está chamando as pessoas para algo muito importante. Construir o reino de Deus num lugar é extremamente importante. E lógico, a gente vai aprender a fazer isso. E Jesus ele está mais preocupado com o seu coração, se o seu coração está adequado, apto, do que com seus talentos. Porque talento a gente pode ganhar. A gente tem o suficiente para poder fazer um bom trabalho para Deus, amém? Mas a gente precisa ter um coração apto, adequado para isso. Uma pessoa com um coração distraído não está em condições de cumprir a missão do reino. É isso que Jesus está tentando ensinar aqui para esse homem, quando ele chama ele a ter foco. Por quê? Porque discípulos distraídos negligenciam o seu trabalho. Profissionais distraídos negligenciam o seu trabalho. Universitários distraídos negligenciam o seu trabalho, que é estudar. Amém? É isso que Jesus está ensinando. Isso vale para a vida e vale espiritualmente também. E não se trata aqui de qualquer trabalho, como eu falei, mas da obra de Deus. É o trabalho mais importante que existe. E como isso acontece na prática? Como que a distração pode negligenciar o reino de Deus na prática? Por exemplo, faz a gente desperdiçar a oportunidade de pregar o evangelho. Quando a gente está distraído, a gente não vê quem está ao nosso lado, quem está necessitado espiritualmente. Na verdade, a gente está pensando em tudo, menos na situação espiritual das pessoas. E daí a gente deixa passar a oportunidade entre os nossos familiares, entre os nossos amigos, talvez no ônibus, no Uber. Mas o discípulo focado não. Ele está sempre atento à condição espiritual das pessoas, amém? Quando a gente está distraído, a gente evangeliza,
mas não faz segmento, né? A distração não faz isso? Você vai lá, dedica um tempo evangelizando, chamando as pessoas para poder conhecer verdadeiramente a Deus, mas depois se distrai em casa e esquece dessas pessoas. Sabe algo bastante vergonhoso? E eu já passei por isso, irmãos. É uma pessoa, você convidar a mesma pessoa e ela falar assim, nossa, mas eu passei meu contato e você não me mandou mensagem. É difícil ouvir isso, né? Você pensa assim, nossa, onde que eu estava com a cabeça? Por que que eu não chamei essa pessoa para estudar a Bíblia? A distração, a falta de foco, nos faz evangelizar sem fé, sem visão pelas pessoas. A gente só faz um convite. A gente não apresenta o reino de Deus, que é o que realmente vai impactar o coração das pessoas. Não apresenta o evangelho, que é poderoso para salvar. Por quê? Por conta de falta de foco, muitas vezes, distração. A gente acaba tratando o evangelismo como uma atividade secundária que se faz quando dá. Então, quando tiver tempo, eu faço. Isso é falta de foco. O reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. A gente prega isso para as pessoas, a gente precisa viver isso na igreja, amém? Precisa ser a nossa prioridade. A falta de foco gera obstáculos para o avanço do reino. Então eu quero animar a igreja a ter foco. É necessário ter foco se a gente quer ver o reino de Deus crescendo outra vez no Rio de Janeiro. Olha o que diz lá em Provérbios 18, vamos lá. Provérbios 18, 9 diz: a Bíblia diz: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Uau! Em algumas versões diz: quem é negligente com a sua obra, com o seu trabalho, é irmão do que destrói. Irmãos, nós fomos chamados para continuar o trabalho que Cristo iniciou. Isso por si só já é uma baita responsabilidade. O trabalho que Cristo começou, iniciou, nós fomos chamados para continuar aqui no Rio de Janeiro. Agora eu te pergunto, se esse é o nosso trabalho, continuar o que Jesus começou, quando a gente negligencia o nosso trabalho, o que a gente está destruindo? O reino de Deus. Isso é muito forte. Nós precisamos continuar o trabalho que Cristo iniciou e não destruir esse trabalho por negligência, por falta de foco. Em Lucas 9, 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O nosso trabalho é continuar aquilo que Jesus começou com o mesmo foco. Se Jesus tivesse negligenciado o seu trabalho, não haveria reino de Deus para nós. Quando a gente negligencia esse trabalho que Jesus nos deu, nos entregou, a gente pode estar impedindo o reino de Deus de chegar a alguém, a algum lugar. Pessoas podem estar se perdendo por conta disso. Irmãos, qual que é o custo da falta de foco? Pessoas morrendo sem Deus aqui no Rio de Janeiro. O reino de Deus voltará a avançar no Rio de Janeiro quando voltarmos a ter foco na missão, amém? Então eu quero animar a igreja com isso, a ter foco. Muito bom, Ismael. E aí eu quero inspirar todos nós aqui a criar uma cultura de evangelismo. O que é isso, irmãos? É evangelizar em todos os lugares. Não evangelizar só num dia e num horário marcado. É ter cultura mesmo de evangelismo. É olhar para cada lugar e para cada pessoa como um campo missionário. Como alguém que pode ter uma nova vida com Cristo. É evangelizar em casa, é evangelizar no trabalho, na universidade. Aqui nesse parque depois do culto. Queria dar o desafio para cada um aqui, compartilhe a fé pelo menos com uma pessoa depois do culto. Crie essa cultura de evangelismo. E aí você vai fazer isso de forma natural. Evangelizar vai ser parte da sua rotina. E você vai aproveitar todas as oportunidades, vai ver
cada lugar e cada pessoa como uma oportunidade de salvação. Amém? Segundo ponto, é necessário parar de dar desculpas e dar o coração. Irmãos, muitas vezes o que nos impede de avançar o reino de Deus são as desculpas que nós damos. Desculpas que parecem boas, mas a gente precisa refletir se Deus tem visto assim também. Vamos ler lá em Lucas 14. Estão comigo? Sim, Ismael. Lucas 14, versículo 15. Vamos ler a partir do 16, diz assim, ó. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se. Até aqui, vamos pular para o 24. Jesus falando, concluindo: eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui a gente tem uma parábola que Jesus conta, que fala sobre o reino de Deus. E como o reino de Deus é especial, e como ele é especialmente preparado para nós, por Deus, pelo próprio Deus. E aqui o Senhor da parábola, que representa Deus, se irritou com as desculpas esfarrapadas que os convidados deram aqui. E eu não sei vocês, eu já compartilhei isso com a igreja de Niterói. Eu não sei vocês, mas quando eu leio essa passagem e ouço essas pessoas dando essas desculpas, eu fico irritado. Dá para entender um pouco o coração aqui do Senhor, né? De ficar indignado. E a gente, em geral, fica irritado quando percebe que alguém está dando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Não é verdade? Quando a gente evangeliza e você chama uma pessoa para estudar a Bíblia, e você está ali, de alguma forma, tentando trazer essa pessoa e fazer ela encontrar um tempo ali para poder criar um relacionamento com Deus, e ela vai colocando uma desculpa atrás da outra para não fazer isso. E isso nos deixa irritados. E a gente precisa entender, irmãos, que a desculpa é uma estratégia humana. É uma estratégia que cada um de nós aqui tem a tendência de usar. Quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós buscamos uma boa justificativa para não ficar feio na foto. Não é verdade? Por isso que a gente dá uma desculpa. Eu acho que seria mais fácil se nós fôssemos honestos e simplesmente disséssemos: eu não quero ter um relacionamento com Deus. Imagina você convidar alguém: eu não quero ter relacionamento com Deus. Eu acredito em Deus, mas não quero ter relacionamento com Ele. Na verdade? Mas ninguém fala isso, ninguém tem essa coragem. Daí é melhor o quê? Apresentar desculpas. E às vezes nós ficamos irritados com os outros, com as desculpas dos outros, mas sem dar conta das nossas próprias desculpas. Talvez as desculpas que a gente tem dado para Deus, para não fazer a obra de Deus. E a gente precisa entender que desculpas despertam a ira de Deus, porque são uma tentativa de você enrolar Deus. Não é verdade? Você está dando desculpa para não fazer a vontade de Deus, de certa forma é uma tentativa de você enrolar a Deus. Às vezes a gente pode tentar enrolar a Deus usando como desculpa o casamento, por exemplo. Que nem usaram aqui, né? Desculpa, eu me casei, agora não posso mais fazer nada da vida. Que inspirador, né, para quem ainda é solteiro. Ou às vezes a nossa própria família, às vezes a gente pode usar como desculpa o trabalho, às vezes a gente pode usar como desculpa a saúde. Pode apresentar essas desculpas a Deus para não fazer a vontade de Deus. E eu não estou falando de momentos difíceis ou de ocasiões em que realmente
nós precisamos nos ausentar, porque isso acontece, é normal, irmãos. O ponto aqui é que Deus conhece o nosso coração e sabe a motivação por trás de tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Esse é o ponto. Então a gente precisa avaliar o nosso coração e as justificativas que a gente tem dado para deixar de fazer a vontade de Deus. Vamos lá em Gálatas 6. Vamos ler uma escritura. Gálatas 6, versículo 7. A Bíblia diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmãos, a Bíblia fala algo muito forte aqui. Ela nos diz que de Deus não se zomba. Se muitas vezes a gente tem usado desculpas para não fazer a vontade de Deus, essa é uma tentativa de enrolar Deus. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Nós precisamos refletir profundamente sobre as nossas justificativas para não fazer a vontade de Deus. Precisamos perguntar se elas são justas ou injustas aos olhos dele. Porque a gente pode enganar as pessoas, mas não a Deus. É impossível enganar Deus. Então eu quero chamar a igreja a ter esse coração. Porque as desculpas às vezes é uma máscara para a gente alimentar a nossa carne, semear para a nossa carne. Mas a Bíblia nos chama a semear para o Espírito, porque é isso que vai trazer vida eterna para as pessoas. Amém? Então eu quero animar a igreja com isso. Deixa eu só abrir aqui que... Vamos lá, irmão. O que vai fazer o reino de Deus avançar é dizer não à carne e semear para o Espírito. Eu quero compartilhar uma conversa que eu tive essa semana. Eu viajei para Campinas e eu participei de uma reunião de líderes lá. E eu conversei com um discípulo de BH chamado Diego. Eu acho que vocês conhecem ele. E ele é incrível, ele está mega animado, ele estava lá com a gente, com o coração queimando, pegando fogo para Deus. E ele estava me falando como tem sido conciliar o trabalho dele, porque ele trabalha, e a missão. E ele é missionário lá também. E ele trabalha home office, um expediente normal. E ele me disse que estava ficando com pouco tempo para a missão. Então ele ia depois do expediente, evangelizava à noite, mas já não tinha muita gente na universidade. Então o que ele fez? Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu trocar o lugar de trabalho dele. Ele deixou o conforto de casa e começou a trabalhar home office da UFMG. Foi para lá. Para quê? Porque assim ele teria mais tempo, ele poderia usar os intervalos que ele tem no trabalho para poder evangelizar. E eu achei isso incrível. É um cara que ele poderia usar como justificativo o trabalho para ficar mais em casa, ou seja, semear para a carne dele, mas ele decidiu semear para o Espírito. Irmãos, e Deus ama esse tipo de coração. E Deus usa quem tem um coração assim, amém? Eles tiveram uma campanha em BH e o Diego foi evangelizar, nessa rotina nova dele. E no mesmo dia ele chamou muitos caras, mas 3 decidiram iniciar os estudos, começaram a estudar a Bíblia. E esses 3 foram até o final, calcular o custo de se tornar discípulos de Jesus. E 2 deles foram batizados. Olha só, uma decisão. O Diego poderia ter se apoiado na condição de trabalho dele, ter dado desculpas, mas não. Ele decidiu fazer diferente. É isso que eu quero chamar a igreja a fazer aqui. Em vez de buscar maneiras de driblar a vontade de Deus e satisfazer a carne, argumente contra a sua carne. Quero inspirar a igreja a fazer isso. Como? Muitas vezes uma desculpa que a gente usa é a falta de tempo. Na verdade, vem na mente, eu não tenho tempo. Eu quero te animar a argumentar contra isso. Como? Fala assim, não, Deus é o Senhor do tempo. E
Então eu posso fazer com o tempo que eu tenho aqui. Se vir na sua mente, eu moro muito longe, pensa assim que Deus pode te usar para salvar pessoas perto de onde você mora. Ali pode ser o seu campo missionário. Se vem na sua mente, eu estou cansado, eu vou para casa, pensa assim, Deus é quem me dá descanso, eu vou para o culto, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos, amém? É isso muda a realidade de uma igreja e de um lugar. Quando a gente para de dar desculpas e começa a dar o quê? O coração. Irmãos, último ponto. É necessário não só falar, mas também agir. Eu sei que todos nós aqui desejamos ver o reino de Deus crescendo no Rio de Janeiro. Mas a gente vai precisar agir bastante para que isso aconteça, amém? Vamos lá em Provérbios 21. Vamos lá, irmão. Provérbios 21, versículo 25. A Bíblia diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Irmãos, eu sei que como pessoa, como humano, nós somos bons em compartilhar os nossos bons desejos e as nossas boas intenções. Eu acredito nas boas intenções de cada um aqui. E eu sei que a gente quer mesmo ver o reino de Deus avançando. Mas é como eu falei, a gente precisa não somente falar, mas também agir. Às vezes a gente pode se enganar falando coisas que a gente não está tão disposto assim a cumprir. Por exemplo, tem aquela frase que a gente repete muito, né? Eu estou pensando em fazer isso. Não é verdade? Às vezes, eu estou pensando em evangelizar nas minhas férias. Eu estou pensando em ter tempos com Deus mais profundos. Eu vou dedicar as minhas férias para Deus, eu vou orar mais, eu vou evangelizar todos os dias. E a gente gosta de compartilhar essas coisas. Mas às vezes a gente não tem cumprido aquilo que a gente tem falado. E isso não vai fazer o reino de Deus avançar. O reino de Deus não avança só com palavras, mas com ações também. A gente precisa cumprir aquilo que a gente fala. Existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não é verdade? Então o reino de Deus não vai crescer somente com boas intenções. Se nós desejamos ver o reino de Deus avançando no Rio, nós precisamos muito mais do que palavras, precisamos de mãos à obra. É isso que vai mudar a realidade do reino aqui no Rio. E muitas vezes o que nos impede de colocar as mãos à obra é como a Escritura diz, a preguiça. A preguiça pode impedir a gente. Principalmente aquela preguiça que é específica para as coisas de Deus. Essa é mais difícil de lidar, não é verdade? Parece que as coisas de Deus a gente pode deixar meio que de lado. E aí a gente acaba se apoiando só em palavras. E uma igreja preguiçosa morre de tanto desejar, é o que diz a Escritura aqui. Ao invés de crescer, ela faz o quê? Ela retrocede, isso é morrer espiritualmente. Mas a igreja que é diligente no seu trabalho, ela cresce e se multiplica, ela reparte. Quando a igreja está justa, a gente avança o reino de Deus, amém? Então eu quero animar a gente com isso, a não somente falar, mas a agir. Olha o que diz aqui em Mateus, vamos em Mateus 5:37. Lá, meu irmão. Mateus 5:37, a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então a Bíblia nos chama a falar e cumprir. Se você disse sim para alguma coisa, então que o seu sim seja sim, e o seu não seja não, como diz aqui. O que passar disso não vem de Deus. Por isso que Deus não abençoa. O discípulo de Jesus deve ser alguém cuja palavra tem valor. Se nós nos comprometemos com algo no reino, nós devemos cumprir, irmãos. E todos nós aqui assumimos um compromisso com Jesus.
Na verdade, o compromisso de fazer de Jesus Senhor e Salvador das nossas vidas. O nosso sim para Deus precisa ser sim. Não podemos assumir um compromisso somente por entusiasmo e abandoná-lo diante das dificuldades. Então nós estamos num momento de campanha agora. E todo mundo fica animado quando a gente fala da campanha, e daí a gente passa a programação, o evangelismo e o nosso objetivo, e todo mundo se anima. E a igreja quase que fala junto, todo mundo junto, dizendo que sim, nós vamos estar lá e nós vamos fazer a vontade de Deus. Mas durante a semana isso não tem acontecido. Nem todo mundo tem cumprido com aquilo que tem falado. E eu quero animar a igreja que o reino de Deus ele vai avançar quando a gente cumprir com a nossa palavra, quando o nosso sim for sim e o nosso não for não, amém? Não é quem diz que vai fazer a vontade de Deus, irmãos, que realmente faz, mas quem de fato obedece. A Bíblia tem nos ensinado isso, e eu quero inspirar a igreja com algo. Cumpra a sua palavra e esteja presente em cada compromisso que você assumiu, amém? Principalmente nos compromissos do reino. Eu falo principalmente nos do reino porque a gente tem que cumprir a nossa palavra também nos nossos compromissos fora do reino, amém? A palavra de um discípulo precisa ter valor. E quando a palavra de um discípulo tem valor, Deus é glorificado, amém? Irmãos, em conclusão, o reino de Deus voltará a avançar quando nós começarmos a fazer a vontade de Deus, que é pregar o evangelho. Não tem outro caminho, não tem atalho. E como que a gente vai pregar esse evangelho? Sem distração, mas com foco. Sem desculpas, mas de todo o coração, não apenas com palavras, mas também com ações, amém? Amém. E o meu desafio final aqui para nós, compartilhe a sua fé todos os dias essa semana e persevere nos segmentos para que as pessoas estudem a Bíblia. E para Deus seja glória, amém. Amém.